Olá, abençoadas do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Reconectadas com Deus. Eu sou a missionária Tarciana Trindade e é com muita alegria que vamos estar aqui dando continuidade. Nosso primeiro episódio, nós estávamos falando sobre Marta e Maria, a importância de estarmos aos pés de Jesus, desenvolvendo essa comunhão com o Pai. E hoje eu quero aprofundar mais esse tema com vocês. Hoje eu quero falar sobre a sobrecarga, o excesso de cobranças, que muitas vezes nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, nosso ambiente ministerial. Então, como vencer, como podemos trabalhar essas demandas, esses excessos de cobrança que têm roubado essa boa parte de estarmos aos pés de Jesus. Muitas vezes, ao acordar, você já está naquele piloto automático. Não é verdade? Eu creio que alguma vai se identificar. Então você já acorda, já tem que colocar as crianças para a escola e já tem um trabalho, preparar o almoço, porque o esposo já vai sair, já tem que levar o almoço também para o trabalho. E eu fiz um acordo no primeiro episódio. No primeiro episódio eu fiz um acordo. E eu fiquei feliz com alguns feedbacks de algumas mulheres que realmente elas reconheceram que estavam nesse piloto automático, de demanda, de cobrança. E muitas vezes, não é que nós não tenhamos que fazer as atividades de Marta. Não. A questão é que precisamos ter o equilíbrio. E saber reservar um tempo das horas do dia, onde você tem aquele momento de você ser Marta, você tem aquele momento de ser Maria, você tem aquele momento para você descansar e, devido a essas demandas, você acaba atropelando e você passa do horário de se alimentar. Quantas mulheres estão adoecendo? Quantas mulheres estão aí fragilizadas, precisando de reposição de hormônio, dormindo tarde, não tem um descanso adequado, porque o fato de deitar não quer dizer que você vai dormir. O fato de você estar deitada não quer dizer que você dormiu. Quer dizer que você teve um sono restaurador. Porque muitas vezes você apenas deita, mas a mente não para. O excesso de preocupação está ali te consumindo. Você toma um remédio, você não consegue dormir. Você toma um chá, você não consegue relaxar. Porque você tem deixado essas preocupações, essas atividades tomar conta de você. Infelizmente, tem muitas mulheres que elas têm esse excesso de cobrança. Assim foi com Marta. Que Marta estava ali preparando aquele jantar, aquele almoço, no seu horário que Jesus chegou na casa, que ela convida Jesus. Eu creio que foi no horário do almoço, que ela convidou Jesus e os discípulos para entrar na sua casa. Mas ela estava ali com aquele excesso de cobrança. Aquele excesso de cobrança. Eu torno a dizer, Marta acordava antes do galo cantar. Então, é a realidade de muitas mulheres. Elas acordam antes do galo cantar. Então, quero crer que Marta já tinha feijão pronto, já tinha arroz pronto, já tinha macarrão pronto, já tinha salada pronta. E Marta só ia ali complementar, assar uma carne, assar um bife, trazendo para o nosso contexto, para você não ter aquele excesso de cobrança. Não deu tempo de fazer uma sobremesa. Calma, compra um sorvete, compra um pudim, encomenda. Ou seja, aquele excesso de perfeição. E esse excesso está acabando com a sua comunhão com Deus. Eu quero chamar sua atenção. A questão não é que Marta estava errada no servir.
O fato é que Marta estava sobrecarregada nesse serviço. E ela mesma estava ali se cobrando, né, se culpando pelo excesso que ela precisava ali entregar aquela refeição para Jesus, para os discípulos. E ela chega para o mestre e fala: Senhor, te importa que a minha irmã fique aí aos teus pés? Manda ela vir me ajudar. E quantas vezes não é o nosso comportamento? Quantas vezes não nos tornamos Marta? Eu, né, me recordo que eu tinha muitas atividades na igreja, e chegou um certo dia que eu estava organizando uma cruzada evangelística, e ali eu estava tão sobrecarregada, e dei aquele estresse, pico de estresse, e Deus falou comigo: filha, não é sobre servir, é sobre como você está servindo para que eu venha receber. Eu não recebo de todo jeito, porque eu só recebo quando é de boa vontade, sem ser por obrigação. E naquele dia foi uma virada de chave, porque eu estava muito acelerada, porém Deus não estava se agradando de como eu estava servindo a Ele. E naquele dia em diante eu disse: então, Senhor, me ajuda, me ensina a servir, me ensina a fazer para te agradar, me ensina a fazer de uma maneira que eu não fique sobrecarregada, estressada, mal-humorada, porque quando eu me vi, eu estava ali falando num tom áspero com algumas pessoas, atendendo a ligação, e eu disse: isso sou eu. Esta não é a missionária Tassiana. Mas eu recebi esse toque do Espírito, que era aquela sobrecarga no meu serviço. Então eu revi essa minha postura de servir o Senhor. E quando eu revi, eu comecei a fazer menos atividades, né? E acabei produzindo mais. E é esse o convite do Senhor para mim e para você. Que sejamos produtivas. Não é sobre o excesso de demanda de serviço que você está fazendo, mas esse tem produtividade que você está fazendo. E que você possa estar fazendo com amor, com leveza e tendo produtividade. E não esteja sobrecarregado. E quando Jesus chega para Marta, no Evangelho de Lucas 10:41, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária. Jesus não estava reprovando o serviço de Marta, Martas. Jesus não estava reprovando o zelo, o carinho de Marta, de se preocupar com tudo ali que ela estava preparando para servir a Jesus. Jesus também não estava cobrando de Marta perfeição. Marta que estava se cobrando, que Jesus estava oferecendo descanso, leveza e dizendo: filha, estás fadigada por tantas coisas. Quero que você medite nesse momento. O que é que tem te deixado sobrecarregada? Porque Jesus, Ele nos convida para um descanso, para tirar o peso, o fardo, como diz na sua palavra: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma o meu jugo que é leve, o meu fardo é suave. Então Deus quer trocar teu fardo neste dia. Deus quer tirar esse fardo pesado, amada, do teu ombro, das tuas costas, da tua vida, e colocar o fardo dele que é leve. E nos mostrar que Maria escolheu a boa parte. Assim como ela escolheu a boa parte, Maria estava aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus, nós entendemos o nosso propósito. Nós temos descanso. E servir a Ele não é um peso. Nunca será um peso. Será um privilégio. E hoje eu quero trazer algumas orientações para vocês com relação
Como é que eu saio dessa, desse cenário, dessa sobrecarga, dessa cobrança de atividades? E o primeiro ponto, a primeira orientação que eu tenho para você neste dia é você refletir. O que realmente tem roubado esse meu tempo de comunhão com Deus? Será que a cobrança não é interna? Porque externamente, Jesus não estava cobrando nada para Marta. Os discípulos não estavam cobrando nada a Marta. Mas a cobrança era dela. O excesso de servir além das suas limitações. Então, quero crer que você ainda pode estar se culpando de uma escolha que seu filho fez. Você criou, educou, deu o melhor, entregou o melhor. Então você precisa sair desse cenário, dessa posição de cobrança. Porque ele é livre para fazer as escolhas dele. Da esposa que você acha que não é aquela esposa ideal. Será que você está se cobrando com excesso? Será que você muitas vezes também não está querendo ocupar um lugar que não é seu? Entender que você é esposa, você não é mãe. Entender que você é mãe, você não é dona da escolha de seus filhos. Então, muitas vezes, é justamente essa pausa para refletir. Se conhecer, esse autoconhecimento também é fundamental. Seu temperamento, muitas vezes também, é fundamental. Você entender a sua linguagem de amor. A sua linguagem de amor. Então, muitas vezes, quanto mais você faz, você fica se cobrando. Por quê? Porque você ainda não entendeu a linguagem de amor. A sua linguagem de amor e a linguagem de amor daquela pessoa que você está entregando. Muitas vezes a pessoa não quer o serviço. A linguagem de amor daquela pessoa é a sua presença. É o seu tempo com aquela pessoa. E você acaba, mas fulano não reconhece meu trabalho. Mas fulano não reconhece meu esforço. Meu esposo não reconhece. Meu filho não reconhece. E você entende essa cobrança? Porque você não entendeu ainda essa linguagem de amor dos seus. Nem a sua linguagem de amor. Quanto a gente precisa entender para se relacionar, para ter comunhão. Então era justamente isso que Jesus estava dizendo para Marta. Marta, minha linguagem de amor não é esse excesso de serviço. Eu quero a tua atenção, Marta. Eu quero o teu tempo. Eu quero olhar nos teus olhos, filha. Eu quero dizer o quanto você é especial. Eu quero dizer o quanto eu me preocupo com você. Eu quero dizer o quanto eu elogio o que você já tem feito. Como você tem me recebido. O convite que você tem feito para me estar na sua casa. Os discípulos, recebendo a mim e aos meus. Então, muitas vezes, por tão pouco, uma entrega parece tão simples, mas você está entregando o melhor. E você não tem necessidade desse excesso de cobrar. Faz a indicação do livro da linguagem do amor? Sim, é. E eu quero indicar para você o livro As 5 Linguagens do Amor. Porque depois que eu entendi qual é a minha linguagem do amor e das pessoas que estão no meu ambiente, no meu convívio, olha, o clima muda, o ambiente muda, né? As contendas, elas desaparecem. Então, eu creio que você está precisando estudar mais, ler mais a palavra, se conectar mais com Deus e entender a linguagem do amor do Pai para com você, para você saber externar essa linguagem de amor para todos que estão ao seu redor. Fiquem ligadinhas, porque ainda vamos aprofundar essas 5 linguagens do amor, nossos temperamentos, esse autoconhecimento, para que possa mudar, trazer uma transformação na sua comunhão com você mesma e com aqueles que estão ao seu redor. E para finalizar, eu quero te dizer que Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Então,
que você possa fazer essa escolha, porque ela está disponível, acessível para todas nós. E se esse episódio falou do coração, eu quero que você compartilhe com outras amigas, que você possa fazer a inscrição no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum episódio, que vamos ter muitos episódios aqui enriquecedores para nossa comunhão com Deus, nossa conexão com o Pai. E também não posso deixar de deixar aqui o convite para vocês. Dia 17 e 18 de outubro teremos a nossa 5ª Conferência Mulheres Águias com o tema Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Vai ser um imenso prazer para mim estar com vocês, receber vocês nessa conferência, e será um tempo precioso de muita comunhão e de uma conexão sobrenatural com o nosso Deus. Até breve, até o nosso próximo episódio. Reconectadas com Deus.